Hello, hello, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês. Magno Vieira falando diretamente aqui de Belo Horizonte. Com muito orgulho, há 15 anos, um supervisor da Herbalife. Empresa que mudou meu mindset, mudou minha ambiência, e dentro desses 15 anos a gente vai estudando, buscando conhecimentos, e esses conhecimentos a gente vai colocando em ações, aquilo que a gente escuta, com as pessoas que a gente convive, com os livros que a gente lê, isso aí vai se transformando em sabedoria, vai mudando o nosso mindset e as coisas começam a acontecer assustadoramente para o bem, com a gente, com as pessoas que estão na mesma vibe, e eu tenho certeza absoluta. Esse livro de hoje, que é um livro do Joseph Murphy, que é um livro que é o mesmo autor do livro que eu levo em todos os locais onde eu vou. Casa de campo, lá em casa, se eu viajo, se eu vou para extravagância, se eu vou para... Esse livro faz parte da minha vida, que é O Poder do Subconsciente. Tem 13 declarações naquele livro que as páginas estão viradas, que eu declaro todos os dias, todos os dias. E esse livro aqui, Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, do Joseph Murphy. É simplesmente maravilhoso. Todos os livros do Joseph, né, é simplesmente maravilhoso. E ele inicia o livro falando de pensamentos positivos, e falando ali, né, das 3 etapas. E a primeira dela, né, que são as 3 etapas da riqueza. Que a gente tem muitas pessoas legais aqui, pessoas boas aqui para a gente estar discutindo. Porém, antes da gente começar o livro aqui, eu estou me esquecendo. Aqui nós somos um grupo de pessoas que nós encontramos toda segunda, quarta e sexta-feira, às 6 horas da manhã, onde a gente estuda uma obra, a gente estuda um podcast, a gente traz aqui para essa mesa redonda aqui, onde tem várias pessoas aqui que a gente troca ideias e dá aquele chute para o gol, porque cada um tem um pensamento, e com a unificação dos pensamentos, isso enriquece muito os nossos conhecimentos, nossa sabedoria. E nós temos um canal lá pelo Telegram, nós temos um canal pelo YouTube. Você que está chegando hoje pela primeira vez, se gostou do conteúdo, segunda-feira tem mais, então ative o sininho aí para que você possa ser lembrado do próximo episódio. Nós temos também um canal pelo WhatsApp, onde são as pessoas mais participativas. Se você gostou, comunique aí com a pessoa que te colocou para assistir esse vídeo, ou que é seu amigo que participa, e ela, com certeza absoluta, ela vai te encaixar dentro de um grupo aí, de um canal desse aí, tá? Então, agora vamos voltar aqui ao livro, que é o livro do Joseph Murphy, que Mil e Uma Maneiras de Enriquecer. E ele fala das 3 etapas, né? Nós eliminarmos da nossa vida a primeira etapa que ele conta lá no podcast, lá, que um amigo dele trabalhava no mesmo segmento, e um amigo dele estava com dinheiro transbordando. E era a mesma coisa que ele fazia. É um exemplo nosso aqui, dentro da atividade, numa grande maioria das pessoas aqui, desenvolve o trabalho da Herbalife, e tem várias pessoas com muito dinheiro, tem algumas pessoas arrastejando, chorumingando, reclamando, murmurando que as coisas estão difíceis. Então, é mudança de mindset. A primeira etapa que ele fala lá, é nunca fazer afirmações negativas sobre o meu estado financeiro. Nunca. Qualquer pessoa que chega para mim, que fala qualquer coisa negativa, eu já meto a mão no peito. A Úrsula sabe muito bem disso, quando ela começa a falar alguma coisa, que às vezes mulher, né, está ali no salão. Ontem, foi anteontem, eu estava na parte do lado de fora do espaço, estava numa mesa com 3 pessoas falando de negócio, e dentro da sala tinha umas 8 mulheres lá, mais ou menos, umas 8, e estava falando da política e coisa, aquela confusada toda. E eu falei, nossa senhora, cancela a informação. Eu só estou assim com a mão no peito. Eu estava até batendo. Acho que eu passei até a ter uma bateria no peito. Cancela a informação, cancela a informação. E eu cancelo mesmo. É fatal.
pessoa pode achar que eu estou doido, achar que eu estou maluco, mas eu cancelo mesmo. Tá difícil as coisas, eu cancelo informação. Tá difícil vender, eu cancelo informação. Tá difícil recrutar, eu cancelo informação. Tá difícil pagar as contas, eu cancelo informação, porque minhas contas estão todas pagas, meus cartões vencem, eu pago com 5, 6, 8, 10 dias de diferença, fechando plano de 90 dias todos os dias, vendendo produto todos os dias, mas todos os dias eu declaro qual que vai ser o faturamento dessa loja aqui mensal, todos os dias, e eu tenho certeza que vai ser, e eu declaro o faturamento da loja lá de Passo, que é a casa. Todos os dias eu faço isso. Pessoal, eu tenho 13 declarações do livro O Poder do Subconsciente, que são as páginas viradas. E aí, por coincidência, em falar em declaração, eu faço a minha última hora antes de eu dormir. E a minha primeira hora antes de eu começar minhas atividades é ativar a gratidão, que é todas as minhas declarações só começa com gratidão ao Pai, gratidão a Deus, todas, sem exceção. E hoje de manhã, eu falei assim, eu vou ver quantas declarações que eu faço à noite entre vídeo curto que eu assisto e declarações. São poucas. Eu tenho até que melhorar. É simplesmente 63 declarações que eu faço. Magrão, você é doido? 63 declarações à noite e 63 de manhã? Sou doido mesmo. É assim que a minha vida está extremamente maravilhosa, extremamente sensacional. Eu estou transbordando energia boa. Quer sentir energia boa? Vem para perto do Magrão, porque com certeza absoluta aqui está transbordando de energia boa, de positividade, das coisas que vão acontecer com a gente, com a nossa família, com os nossos amigos que estiverem na mesma vibe. E eu tenho certeza absoluta. Esse é o nosso ano. Indiferente do que acontecer com as políticas, com isso, eu tenho certeza absoluta, porque o meu pensamento negativo aqui, o meu poder com Deus, Deus está no comando, nós somos o comando, e com certeza absoluta tem algo extraordinário acontecendo na vida de cada um aqui que tiver pensamento positivo, que tiver declaração. Falei com força, tem muita gente boa aqui para a gente estar trocando ideia, e nós iremos para onde aí, nesse mundão aí? Ei, Lília, você está até rindo aí do Magrão, hein? Eu vou pegar aqui a sequência sua, porque, gente, esse assunto é tão profundo e, ao mesmo tempo, assim, parece que é viajandão, né? Muito doido isso. Mas, enfim, meu nome é Ivana Pacífice, sou membro da equipe internacional de presidentes da Herbalife, estou há 25 anos na companhia e da minha família, eu acho que eu sou a mais bem-sucedida. Quem ganhou dinheiro, quem mudou de vida. Eu tenho uma tia que faleceu tem pouco tempo, durante a pandemia. Ela era um exemplo para mim e ela era uma pessoa muito bem-sucedida. E é interessante quando você tem um tanto de gente ao seu redor que está completamente diferente de você, né? Então, assim, eu vivi isso. Mas eu venho, graças a Deus, a minha mãe foi uma pessoa incrível. Minha mãe era uma mulher que nunca assinou uma folha de cheque, não entendia de nada, filha única, linda, e vivia em Ouro Preto com os pais dela, tinha tudo que ela queria, mas vivia meio que numa redoma. Uma classe média, mais simples, mas que tinha tudo. Casou com meu pai. Meu pai já era filho de um cara muito rico em Ouro Preto, que a maioria das coisas eram dele. Eles se apaixonaram, ele era amigo, ele era namorado da amiga dela, de uma das melhores amigas. E ele fazia marinha no Rio e já tinha comércio, porque meu avô tinha muitos comércios em Ouro Preto. E eles se apaixonaram. Foi um olhar, uma paixão, casaram e fizeram a vida. Minha mãe foi criada igual uma princesa, meu pai fazia tudo para ela. Nunca trabalhou, nunca preocupou, teve 5 filhos. Minha avó e meu avô, o suporte, filha única. E meu pai tratava igual a rainha. Então, ela não sabia de nada. Só que olha como é que a vida é. Papai com 51 anos, minha mãe com 44, 5 filhos, papai morre. Obeso, diabético e cego. Deixou um tanto de coisa. Minha mãe nem sabia o que ela tinha, não sabia assinar uma folha de cheque e não sabia de nada.
Vocês terem uma ideia, a coisa foi tão pesada, assim, que eu falo que o dia que falar de quebrar, de falir, eu tenho que contar, porque eu vivi tantas falências com a minha mãe mesmo. Porque, pra vocês terem uma ideia, num grau de não entender nada, ela chegou na Petrobras, ela tinha um posto em Ouro Preto, que era nosso, que tinha um prédio nele, era um imóvel muito grande, e precisava de fazer uma reforma nos galões da Petrobras de gasolina e no prédio. E a Petrobras chamou e falou: nós vamos fazer a reforma inteira. Só que fez minha mãe assinar um documento, minha mãe não entendeu que ela estava penhorando aquilo tudo, tudo que ela tinha para pagar a reforma. Toda a renda que ela tinha ia para a reforma. Então, de um dia para o outro, nós ficamos sem renda para uma mulher que não sabia trabalhar, que tinha os 5 filhos, que não sabia o que fazer. Quer mais uma? O melhor amigo do papai era o advogado dela, falava que ia ajudar. Vocês não imaginam tanto de conta de mentira que ele inventou para ela pagar. E ela pagava sem entender. Só que nesse momento, quando o papai morreu, a mamãe entrou num baixo astral, ela ficou desesperada. Porque você pegar uma pessoa que sabe o que tem, que sabe dominar as coisas, que é forte assim para negócio é uma coisa. Uma pessoa frágil, linda, as histórias, assim, ela era uma das mulheres mais bonitas de Ouro Preto, todo mundo conhecia. Então, assim, ainda um tanto de gente querendo usufruir de alguma maneira daquilo, porque ficaram sabendo que o papai tinha morrido, que ela tinha imóveis e que ela estava com a gente, que ela nunca tinha feito nada. Então, assim, naquele momento, mamãe ficou bem baixa astral. Essa minha tia do Rio foi uma pessoa que foi muito influente na vida dela. Eu tive que ficar um tempo lá, porque eu tinha 9 anos, eu era caçula, e mamãe não sabia o que fazer. Mas moral da história, mamãe ganhou esses livros do Joseph Murphy, e mamãe lia isso o tempo inteiro. Tinha um livro dele, que eu não sei qual que é, acho que é Alegria é Triunfo, que é cheio de florzinha assim em cima. E mamãe só falava assim comigo: vai dar tudo certo, o pouco com Deus é muito, os milagres vão acontecer, vai dar. Ela só fala. Eu lembro quando eu cheguei de viagem, primeira coisa que a gente fez, mudar de apartamento. Ela arrumou um apartamento, ela tirou tudo que lembrava papai e pôs tudo novo, que ela ainda não tinha piorado as coisas dela, né? Mas eu lembro disso, a nossa mudança, a mudança dela, a perspectiva. E quando aconteceu essas coisas, é como se assim tivesse que ter acontecido na nossa vida a penhora, a falta do dinheiro, pagar o que não devia, mas parecia que ela tinha que estar preparada e forte para aquilo. Porque na hora que aconteceu isso, era incrível, gente. Vou contar só uma história para passar a bola para frente. Uma vez, eu estudava, a gente morava na Maranhão, que é aqui perto da onde eu moro, dá para eu ver da minha janela. Eu moro no 11º andar e dá para eu ver. A gente morava num apartamento muito bom, mas estava tudo penhorado. Então, vocês imaginam a situação. Tudo penhorado, ela pagou coisa que não devia, vendeu imóvel. E ainda tinha a questão que eu era inventariante e nova. Então, muita coisa eu não podia fazer porque tinha que depositar na poupança para mim. No final, nem sei o que aconteceu, porque essa poupança nunca teve, eu nunca vi nada desse dinheiro. Mas, enfim, eu lembro a gente subindo, eu indo para a escola, eu estudava no Periquitim Verde, que era uma escola menor, porque quando papai morreu, eles falaram para ela: é melhor ela ir para uma escola menor, onde ela vai ter mais acolhimento, né? Tá uma fase difícil, processo para a senhora também vai ser bom. Aí tá. A gente subiu nesse dia para a escola e a mamãe estava assim muito apavorada, porque na época era conta de telefone, a gente tinha aquele telefone fixo em casa, nem existia celular. Então tava telefone atrasado, a escola atrasada, a casa atrasada, tava tudo atrasado. Mas ela não falava não, ela só falava comigo assim: o pouco com Deus é muito, Deus supre tudo. E sempre com os livros. Tanto é que o Poder do Subconsciente é meu livro de cabeceira também. Aí tá, a gente subindo a rua, de repente, tinha uma mala, mas não era uma mala, era um monte de dinheiro na rua. Mas era muito dinheiro, bolos, como se você pegasse hoje bolos e mais bolos de R$ 200, sabe? Sabe uma coisa assim, fora da curva? Aí, na hora que minha mãe viu aquele dinheiro que eu vi, eu falei: mãe, olha esse tanto de dinheiro na rua. Ela falou: não, nem olha, porque a mamãe era assim. Ali tem a energia de uma pessoa. Aquele dinheiro não é nosso. O que não é seu, não olha. Ela sempre falou isso pra gente. O que cada um tem o que merece. Aquilo ali não é seu, não é nosso, não olha. Eu falei: mãe, mas está um dinheiro na rua, não tem nome. Se a gente deixar aqui, alguém vai pegar. Ela: mas a gente não vai pegar. Eu falei: então, mamãe, vamos ficar aqui do lado. Se ninguém pegar, a gente pega. Pode ser. Aí eu ainda brinquei com ela: você não acredita nos poderes, em tudo? Vai que o dinheiro é para nós. Ela: não, não, mas nós ficamos lá do lado do dinheiro. Era muito dinheiro debaixo de uma árvore, gente. Eu perdi minha aula, nós ficamos ali muito tempo. Aí chegou uma hora que eu falei: mamãe, agora vai começar a passar trabalhador aqui, muita gente. Vão pôr dinheiro na bolsa e vão ficar aqui. Se alguém chegar, você vai devolver. Você não tá. Ô, gente, nós ficamos a manhã inteira. O dinheiro ficou na bolsa.
Sabe que hora que nós saímos de lá? Na hora do almoço. Na hora do almoço, eu falei, mamãe, essa pessoa não apareceu. Parece que esse dinheiro era para nós. E posso falar, esse dinheiro ela pagou minha escola, ela pagou o telefone que estava atrasado, ela pagou tudo. Foi um negócio tão maluco que até ela falou assim, nossa, eu tenho que... Ela tinha uma pessoa que era, ela chamava de guru espiritual dela, ela falou, nossa, eu tenho que conversar com alguém. Porque isso foi a coisa mais incrível. E assim, eu tive com a minha mãe coisas. Até uma vez, assim, ela tirou um dinheiro no banco, e a gente estava para atravessar uma rua, e estava um cara assaltando o cara do lado, e ela estava com todo o dinheiro que a gente tinha tirado no banco, porque a mamãe tinha isso, ela gostava de tirar o dinheiro, levar para casa e dividir, que ela ia pagar e deixar dinheiro. Ela tinha latinha, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, porque ela não era uma pessoa muito boa para mexer no banco, ela não sabia, ela detestava cheque. Aí, vocês acreditam? Ela olhou, eu falei, mãe, tem um cara ali que faz algo. Ela olhou para mim e falou assim: a gente é invisível para o mal. Ele não vai olhar para nós. E você acredita que o cara passou do nosso lado, assaltou o outro e com a gente não mexeu? Então, assim, é diferente isso que a gente está falando? É muito diferente. Poucas pessoas vão entrar nessa sintonia, sim, porque isso é a sintonia do milagre, do mágico, do simples, de fazer acontecer, dessas afirmações maravilhosas desse livro. É um negócio extraordinário, mas essa é a vida que Deus preparou para nós. Só que você tem que ser o quê? Como criança, né? Quando eles falam da inocência, do acreditar, do confiar, do fazer o bem, de controlar os pensamentos. Então, assim, se tem uma dica que eu tenho para vocês, é que a minha vida, eu contei um pouquinho. Se eu contar a minha vida depois, quando eu fui para minha empresa, quando eu quebrei, como é que eu saí daquela dívida, como é que eu fiz, como é que aconteceu a Herbalife na minha vida, que eu consegui construir, assim, sabe, tanta coisa maravilhosa e a gente está apenas começando. Como que a gente lida com isso? Você vai ver que esse é o mistério da vida. Por que de uma família, é a história do livro. São dois irmãos com um comércio, um perto do outro em Los Angeles. Um muito bem sucedido e o outro não. Por quê? Ontem eu estava com uma pessoa que é parente meu e que está numa sintonia péssima. Eu comecei a escutar ele. Essa história do cancela informação é isso mesmo. Não dá. É outra vibração. Se você entrar nela, é difícil de sair. Pode parecer maluquice, mas eu, Ivana, sou experiência disso, com minha mãe, na minha vida, todos os dias. Eu, toda hora, eu tenho que voltar para isso, tenho que sintonizar. Por isso que o Magno realmente é uma pessoa que eu tenho adorado conversar com ele, porque é outra sintonia. Agora, não dá para você tentar provar isso, sabe, para as pessoas. Sua vida tem que ser prova disso. Por isso que exerça isso em você. Você vai ver um milagre acontecer na sua vida, é incrível. E daí as pessoas vão ficando mais caladas, tá? Lembra que não dá para jogar pérola aos porcos. Não é por mal. A pessoa está em outra sintonia. A pessoa está em sintonia de briga, de política, está em sintonia de desespero por dinheiro. E ela te acha maluco mesmo. Você está na frequência da tranquilidade. Eu planto, eu colho. Eu tenho um Deus. Eu sei que a providência divina vai acontecer. Eu sei que os recursos estão aí, o dinheiro está aí, o milagre está aí. Depende de mim. Então, eu estou falando coisas, gente, que aconteceram na minha vida. Eu acho que se não tivesse acontecido, de repente eu nem teria tanta força para falar. Mas eu lembro pequena da minha mãe com essa força, mesmo tudo dando errado. E como que as coisas davam certo. Depois ela conseguiu tirar tudo do penhor. Minha mãe ficou muito bem depois. Foram tantas coisas legais. Então, assim, força aí. Cancela informação negativa, vibra na coisa boa, escuta. Esse áudio é para escutar muitas vezes, muitas vezes. Fazer uma lavagem cerebral, sim, mas que vai mudar a sua vida, mudar completamente a sua vida, tá? Beijo e vamos para onde agora? Nossa Senhora, o que é isso? Eu amo, eu amo. Essa energia, essas coisas maravilhosas, energia boa, sorriso bom, positividade, e já deu tudo certo. E, obviamente, tem desafio todos os dias, que nós somos seres humanos, porém, os desafios, cara, eu fico rindo assim, ó. Às vezes tem pessoas que chegam para fazer aquelas murmurações, eu falo assim, cara, vamos fazer um negócio aqui? Vamos fazer uma análise da sua vida com a vida de uma pessoa muito próxima. Às vezes o filho está indo. Esses dias para trás aconteceu um lance comigo. Eu acho que já até contei isso aqui, mas vou contar de novo, que o livro faz conta disso.
A Úrsula lá preocupada, porque a menina tinha levado ela no ministério, pedindo 27 mil, a gente com a entrega das lojas lá, e o cara nada servia para o cara, ficamos lá 2 para 3 meses naquela morrinha lá para entregar as lojas, e eu só assim, luz, luz nas lojas, luz na menina, e tudo. Aí a gente entra, a gente chega num domingo à tarde, na casa de uma praticamente irmã da Úrsula, que é uma comadre, ela é amiga da Úrsula desde novinha, ela tem 3 filhos, tinha, né, porque um foi assassinado aqui no Barroca, numa festa, por uma briga lá, sendo que o menino nem tinha é, nada sobre isso. E essa comadre dela separou e ela ficou com 2 filhos gêmeos. Aí um é bem-sucedido, é médico, e o outro é sócio dela num espetinho aqui perto. E esse menino que é sócio dela, ele deve ter uns 30 e poucos anos de idade, entrou em outro mundo, entrou numa vibe de uma mulher cheia de desafios. E nós chegamos na casa da minha sogra nesse domingo à tarde, nesses dias que a Úrsula estava nessas vibes ruins, e ela chorando lá, que o filho está em droga, que é sócio dela, que bate no vidro do carro dela quando ela está sendo some da minha vida, sua vagabunda, some da minha vida. Cara, um filho. Quando eu entrei no carro com ela, eu falei assim: e aí, dona Úrsula? O que você achou da história da comadre? Você acha que nós temos desafio com uma menina ali que pode levar 5 mil, 10 mil e que no final, graças a Deus, por obra do destino e ser correta, a menina é, ficou zerada, sem nem pegar nenhum centavo. Entreguei a loja, investi lá uns 2, 3 mil reais e, cara, mas foi tão maravilhoso e a nossa vida é tão maravilhosa porque é o seguinte, o meu é só tampa de energia positiva. É só fluidos positivos para todas as pessoas. Quem me faz mal, eu estou mandando. Lave os pés de quem te faz mal. Eu estou mandando fluido positivo. Eu saio para minha gratidão a Deus lá para fora. Eu mando luz para cá de um, mando luz para cá de outro. E eu declaro, e hoje o dia, e aqui, faturamento, e gente nova, e network, e não sei o quê. E eu estou animado, e eu estou com força. Cara, e nós vamos É para onde? incrível. Ó, isso que você está falando aqui, eu só vou falar mais uma coisa. A vida, a gente está aqui num planeta tratamento, a gente sabe. Então não adianta. Adorei. Eu vi a filmagem de vocês, o último que a Jaque falou, que as coisas vêm. A gente tem que estar nessa sintonia na hora que a coisa vem para te tratar também. Porque tem hora que o tratamento vem mesmo. É um puxão, uma rasteira daqui, é outra dali. Mas você não pode sair desse foco, você entende? Tá, deu errado, tudo bem. O que, que eu vou aproveitar disso aqui? Não é o que Sim, acontece, é como eu reajo com o que acontece. O mundo fechou, sei lá, fiz uma coisa errada, igual o próprio Rufino, Geraldo Rufino, que ele fez um investimento, não sei se vocês sabem, com o pessoal americano, e ele quebrou com 16 milhões de dólares. Só que ele falou: eu não sou quebrado, eu estou sem dinheiro simplesmente agora. Eu vou recuperar de novo, porque eu não sou esse problema, eu sou maior do que o problema. E é isso que a gente tem que entender. É na hora dessa tempestade, que ela sempre vem. É na hora do inverno, como é que está a sua mentalidade para mudar isso? Porque aí depois você flui, você está entendendo? Mas tem que acontecer, nós estamos num tratamento. Aí é isso. Por exemplo, a pessoa me levou na justiça, aconteceu isso, sei lá, um negócio deu errado, o negócio não está tão bom igual estava. Calma, vai mudar. Depende da sua frequência, da sua sintonia, do que você vai fazer. Ô, gente, é tão. Quando a gente começa a ter esse entendimento, posso falar, vira assim. Como é que eu vou te falar? É até brincadeira, desafiante e gostosa a vida. É Porque você é mágico, maior do que é tudo. mágico. Aí, lindeza, conta aí, conta, é você. Porque o último você deu um show. Sabe quantas vezes eu te ouvi? Umas 10, ainda te coloquei para minha cunhada. Falei, ó, escuta aí, porque tem hora que santo de casa, né? Não faz milagre. Eu falei, escuta uma pessoa que é Mara. Mostrei o Mar, mostrei vocês todos. Passa na bola aí para você. Deus abençoe. e nós iremos para onde aí, pessoal? A energia está boa demais. Solta o Então microfone. é pra cá, viu, né? Arraial da Ajuda, Bahia, Brasil, Bahia de Todos os Santos. Estou aqui estudando, pesquisando, descansando e recuperando energias, né? Porque a vida é um desafio.
E a gente está sempre passando por eles, como a Ivana acabou de falar. E, e quando a gente está bem, a gente tem que vislumbrar, uma coisa que eu gosto de fazer, quando está tudo bacana, no pico, eu gosto de vislumbrar os vales que eu passei. Não para rememorar coisa negativa e vibrar nesse padrão, mas para me observar, observar a minha reação no momento difícil, para ver o que eu posso mudar. Porque quando a gente está bem, que você enxerga o ruim, você tem muito mais consciência. A vibração é diferente para você enxergar o seu comportamento. Então, se observa como se fosse uma outra pessoa. Perceber a si próprio em momentos diferentes da vida funciona dessa forma. É a melhor forma de ativação de consciência. É ser observadora de si própria em momentos diferentes. E o contrário também. Quando você estiver mal, você lembra no momento que você esteve super próspero, super bem. Porque aí você vai, na época que você estiver com a energia baixa, você lembrando, visualizando fotos, filmes de momentos bacanas, você se emana daquilo ali, se absorve aquilo ali, rememora e busca e traz para si essa vibração bacana. E o contrário, quando você vislumbra as coisas negativas, quando você não está bem, ao contrário, quando você está próspero, está bem, está no momento de paz, de equilíbrio, você vai atrás na vida, como a Ivana fez agora, e lembrou, não tem como ela não sentir a história da mãe e tal, mas é diferente, você não mergulha na negatividade, você observa o milagre que teve ali. E isso é a grande virada de chave. É você observar na hora do ruim o que é que você fez de ruim, o que você vibrou de errado com o aprendizado e o que deu certo para você, o que eu fiz mesmo que depois mudou. Qual fato aconteceu e por que esse fato aconteceu? Aí é uma evolução. Vocês percebem o que eu estou falando? Então, isso é uma coisa que eu demorei a perceber. Eu custei aprender. E quando eu estava ouvindo esse livro, me veio essa lembrança assim, desse aprendizado que eu tenho feito e que eu tenho passado para as pessoas que eu convivo, e é significativo e faz uma diferença absurda na nossa evolução. Gente, aqui tem pernilongo demais, socorro. Estou toda picada, igual catapora. Vou estar toda hora passando a mão. Mas essa questão da causa e efeito é lei física. É a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, uma coisa científica, não tem como, não é coisa de doidão, pode crer. Não, não, é real, né? Então, o que você faz, às vezes, sem a pessoa perceber que você está fazendo, ela vem para você. Então, tá vibrando na melhora. E quantas vezes a vida nos dá esse treinamento? Quantas oportunidades a gente tem de se dar bem numa situação? Mas e aí? Tem um olho que tudo vê. Assim, é você com você. É lei universal. Então, isso a gente tem que estar lembrando. E não é fácil em momentos difíceis. Não é fácil. Às vezes vem uma situação ali que você quer estar bem nela, porque é uma oportunidade que apareceu. Mas como que é essa oportunidade? Ela te faz evoluir? Ela é bem para você e para o outro? Ou ela é boa só para você e causa danos, danifica o outro? Então, para lá. Respira, porque a balança tem que ficar no mínimo equilibrada. Ou saldo positivo. Porque se você vai nessa contraposição do universo e prejudica alguém, não adianta você se dar bem naquele momento. Só que, segundo a conta espiritualista da magia, é 3 vezes 3. 9 vezes o que a gente colhe. Então, isso é muito sério, né? 9 vezes é muita coisa. Então, vamos respirar e repensar sempre nas atitudes com as pessoas, no dia a dia, e principalmente com a gente mesmo. Porque as nossas atitudes, as nossas ações é que causam reações, né? São escolhas, plantio, colheita e consequência o tempo todo. Parece teoria, parece uma poesia, mas é real, é real. E a gente tem que ter essa consciência de que é real, né? E as 3 etapas, né? As afirmações, porque existe um condicionamento negativo que veio da nossa história kármica, veio da nossa família, veio do meio que a gente foi criado. Então, isso está na nossa célula, né? E para mudar a célula, é o que a gente veio fazer. É transformar o nosso ser num outro. É fazer brilhar a nossa luz. É pegar o ser interior, que não tem nada a ver com a nossa
capa, com a nossa persona, a nossa personalidade, a pessoa que a gente vestiu essa roupa para viver as experiências. Então, você vai lá na tomadinha interna, pluga nela, do que você veio fazer, do que você é, o que você sabe, para transformar o que essa experiência kármica, essa experiência que você vive nesse momento, está te trazendo. Porque aí você vai escolhendo os caminhos, então respira e conecta dentro, pluga a tomadinha, para que você não entre no padrão do momento e vibre no negativo, porque aquilo vai trazer uma consequência. E a gente é muito negativo, a gente tem uma tendência a reclamar, porque o mundo traz muito isso, porque é o ensinamento de Gaia, da Mãe Terra, essa grande transformação. E ela estava tão negativa, ela estava tão pesada, ela esteve tão pesada que a assessoria espiritual redobrou. A gente está passando por uma transição fantástica por esses dias de lua cheia. Estamos na energia da lua cheia chegando aí. Então, assim, a gente está tendo uma assessoria e uma vibração. Eu vou ver se eu pego uns textos que me enviaram. Eu vou fazer um feed para o meu Instagram e Facebook e vou mandar no grupo. É uma transformação muito grande que a gente está passando agora. Cada um vai estar vivenciando alguma coisa que vai pegar aí. E assim, é um momento de pegar a vibe positiva, porque está tendo uma seleção aí, natural, sabe? De uma assessoria para que a gente trilhe outros caminhos, porque vem outra etapa. Vem outra etapa aí que o Covid, toda a história do Homo sapiens, a história da humanidade está passando. Então, esse livro veio no momento quando eu vi, assim, eu falei, todas as sequências dos livros, né? Todas têm trazido assim à tona para a gente essa lapidação, essa certeza de que a gente tem que estar nessa sintonia, que é o que a gente busca aqui pela manhã, vivenciando essas etapas, né, da não reclamação, do hábito do day by day, quando você vê, você procrastina, e é isso mesmo, procrastinar é você se negar a sua história, a sua essência, e é fácil demais, e é conveniente demais procrastinar, e justificar, e entrar no negativismo, e principalmente na autopiedade, na autocompaixão, né? Isso aí atrasa demais. Então a gente tem que sair dessa vibe, porque cada um tem a sua intenção interna, que é a sua essência e que é a sua história. E a gente tem, e é só você que resgata. É só você que abre essa porta. Livros, pessoas vão te dar chaves e oportunidades, mas você que vira, ninguém vira por você. Né? Então, essa aqui é a oportunidade que a gente tem pela manhã de estar lembrando a gente mesma, né? Eu lembrando a mim mesma e cada um de nós dessa realidade, né? E dormir agradecendo, né? Dormir vibrando, dormir ouvindo coisas boas, acordar vibrando, ouvindo coisas boas, porque é a hora que a mente está mais limpa para ser programada, né? Para a etapa do inconsciente, que é 85%. Mas o dia a dia acontece no treinamento e a gente tem que respirar e lembrar que a gente é muito mais do que parece ali naquela capa, naquela roupa que a gente está vestida nesse processo da evolução. Falei demais também, né? Bom dia, com muita alegria dessa Bahia, de noite e de dia para todos vocês. E nós vamos para onde? Gente, bom dia. Hoje está demais esse grupo. Eu consigo sentir a energia aqui de cada um. Hoje eu entendi, Ivana, da onde vem essa sua força, tem raiz, né? Porque quando vem da mãe é algo que ninguém rouba da gente, né? Que felicidade, né? Você poder compartilhar aqui com a gente essa sua história. E aí vocês me fazem aqui agora com a fala da Jaque ficar lembrando da minha história também, né? Quer dizer, hoje eu sou fruto do que eu aprendi, do que eu li, do que eu convivi, e com certeza a gente que está aqui hoje, 6 horas da manhã, com essas leituras, a gente futuramente é fruto do que está acontecendo hoje, né? Porque a gente tem essa oportunidade como ser humano, né? De mudar a cada dia. E quantas mudanças nós já presenciamos, né? Aqui dentro do próprio grupo, né? Escutando os depoimentos de cada um. E o que eu acho assim, mais legal é a gente poder, né, acordar e sonhar. Olha o que a gente viu nesses últimos textos, né? Nós somos fruto dos nossos sonhos, né? E muito cuidado com essa nossa imagem mental, isso é muito forte, né? Então, a gente... Eu fico aqui lembrando da história, das histórias, né? Que nós somos fruto das nossas histórias,
Que felicidade ter tido Jim Rohn falando que não é o que te acontece, mas é como você reage ao que te acontece, né? E quando a Ivana fala, não precisamos ficar falando, precisamos mostrar com o nosso exemplo, porque podem me chamar de louco, e quando a gente chegou louco na Herbalife, eu escutava muito, né? É melhor ser um louco, né? Com as contas pagas, com sonhos a realizar, do que ser um normal, só falando de coisas que todo mundo fala, né? Então, assim, realmente nós somos fora da curva, e que a gente possa incorporar mesmo o que somos. Não precisamos ser normais, né? Não precisamos da aprovação de ninguém. É realmente o nosso exemplo, é realmente colocar na prática isso que a gente está sentindo aqui, isso que a gente está aprendendo, que vem aprendendo no decorrer dessa escola, né? E estamos aqui como uma escola mesmo, a vida é uma escola. E o que eu compartilho, já compartilhei com vocês, assim como a Ivana teve uma mãe que ensinou ela a acreditar que tudo pode melhorar e que está melhorando e que a gente tem que focar na solução e não no problema. Eu tive um pai assim, né? Eu tive essas duas histórias. A minha mãe era uma pessoa de muita fé e religiosidade, e eu nunca vi a minha mãe sentar sempre rezando, indo à missa, e pedindo muito para Deus, né? E o meu pai não era muito de ficar rezando, nem indo muito à missa, nem pedindo. E o meu pai era prova viva da fé que ele tinha, né? Assim, é muito legal hoje você entender que não é pedir para Deus, mas é falar para Ele que você confia, é falar para Ele que você sabe que Ele quer tanto quanto você, assim, é conversar com Deus, né? Como essa conversa com Deus, como o Magno ensina para a gente todos os dias, essa confirmação de que você sabe o que você quer. E então, qual é o meu desafio? Que acredito que seja o desafio de muitas pessoas. É eu saber o que eu quero, eu ter clareza. É isso que a Jaque está falando, é eu me autoconhecer, porque no momento que eu sei, eu não tenho que colocar nada em dúvida, eu só tenho que entrar em ação. E eu, um dia, conversando com uma das minhas irmãs, falando sobre esse poder da mente, o poder da gente, a gente decidir o que a gente quer e acreditar que é possível, e a gente começou muito esse assunto como o poder do pensamento positivo. E uma das minhas irmãs falou assim, mas as pessoas têm que tomar muito, muito cuidado, porque se você for colocar muito pensamento positivo numa pessoa muito fraca, ela pode enlouquecer, porque ela não vai conseguir entender isso aí e vai achar que é só ficar pedindo, pedindo, pedindo. Eu digo, depende do que ela está lendo, depende. Não, mas às vezes você entra em alguns grupos, que indiretamente ela estava criticando os meus grupos, né? Que as pessoas colocam muito sonho na cabeça de quem não tem capacidade e a pessoa vai, não faz é pirar. Aí eu falei assim, olha, essa pessoa está pirando, é porque ela não está sendo bem orientada, porque é o despertar interior. Então, eu tentei explicar algumas coisas para essa irmã, e essa irmã ficou com muito medo da loucura de se pensar diferente e acreditar, né? Aí eu respirei fundo, eu falei, não, é o que a Ivana acabou de falar, tem que ser com exemplo, tem que ser no silêncio, tem que ser na ação. Aqui dentro desse grupo fechado, como eu falo, na nossa bolha aqui, a gente pode ser louco, mas todo mundo louco, ninguém vai dizer que a gente está louco. Mas quando a gente cai um pouco para fora para tentar explicar, é melhor não explicar. Gente, nós vamos para onde agora, hein? Vamos lá, cada um colocando um pouco a sua história. Li, vai falar, Li. Gente, ótimo dia! Nossa, eu sou Lília, tô falando aqui da Vila Deputada Augusto Clementino. Engraçado que eu tô aqui, eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou falar? Eu já escutei tanta coisa boa, né? E tanta coisa maravilhosa que veio aqui nesse estudo, com esse ensinamento, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, né? Como que culturalmente foi construída a ideia da pobreza, né? É como se a pobreza fosse virtude, como se é aquilo que te aproxima de Deus, né? E aqui a gente vê que né, com todos os estudos que a gente tem feito, é o inverso disso, né?
A riqueza, a abundância está aí o tempo todo disponível, e ele fala muito de uma coisa que é a identidade, a nossa identidade com Deus, né? E onde que ela está? Dentro do nosso coração, né? E o que a gente recebeu aqui hoje? Um enchente, né? De fortalecimento, um enchente dessa energia de Deus para nós, né? E aí ele fala que essa identidade, como que é a nossa identidade com Deus, né? Eu gosto muito de uma comparação que Pablo faz, que é eu sou laranja ou eu sou o quê, né? Se eu tenho uma identidade com ele, então eu sou suco de laranja com ele, não vou me separar dele de jeito nenhum, porque eu já misturei e recebo essa energia, né? E aqui ele fala muito dessa coisa que a pobreza ela não é virtude e ela precisa ser afastada da terra, né? E vim com essa ideia de riqueza, de poder, né? E tudo está relacionado com aquilo que a gente crê, né? Então ele fala que num determinado momento dessa lei da crença, né? Que tudo é possível aquele que crê. E se eu tenho um pensamento X, eu vou colher um efeito X. Então, onde que a gente volta? A gente volta para aquilo que a gente está pensando, né? E que realidade a gente vai estar construindo. E às vezes a gente pensa em abundância, né? E a gente precisa pensar nela de uma maneira muito ampla, né? Quais os pontos da abundância que a gente precisa pensar, né? E ele fala tanto dessa questão do que existe em relação ao que somos, ao que temos, ao que seremos, ao que teremos, né? E pensar na riqueza como um todo. Eu tenho passado por esses dias pensando assim, meu Deus, quantas coisas que o Senhor está me oferecendo e que tem a ver com quantas outras virtudes, né? Que não são só, por exemplo, o dinheiro é importante, a riqueza é importante, os amigos são importantes, as informações são importantes, o que a gente está recebendo hoje em termos de mundo, né? A clareza que a gente está tendo agora, nesse momento, né? E ela é claro para alguns, não é claro para outros. Eu acredito numa coisa, outros acreditam em outra, mas uma das coisas que eu acredito que estão sendo lançadas nesse momento é a ideia do medo, né? Então, eu acho que o medo está muito forte em relação a todas as pessoas, e aí a vibração está caindo, né? Não só a vibração pessoal, mas a vibração do mundo. Então, todas as pessoas que eu tenho conversado, né, nesse sentido. O que você acredita? O que você está buscando? O que você está puxando para a sua vida? E sai fora dessa vibração do medo, né? Vamos vibrar nisso que esse livro está nos trazendo, né? Na certeza de que Deus quer o melhor para a gente, na certeza que a gente vai ter todas as riquezas, porque elas estão aqui disponíveis, não é isso? E aí, como que a gente vai fazer para que isso venha para nós? Com essas 3 etapas, né? Com as afirmações positivas, transformar tudo que é negativo em positivo, 100% dos momentos, né? Condicionar a nossa mente, que ele fala, para as riquezas divinas, né? Porque Deus está conosco. E se Ele está conosco, por que Ele está conosco? Porque nós fazemos, nós somos Ele, né? Filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, deusinho é. Então, nós somos Ele. Então, nós não vamos querer para a nossa vida, para o nosso mundo, o que não é bom. Então, nós vamos ter que focar naquilo que é bom, né? Acordando, dormindo, fazendo tudo, pegando essa energia boa desse momento que a gente está vivendo aqui. Olha se quando a gente acorda nesse momento que a gente está, como diz Jaque, limpinho, olha as informações que a gente está recebendo aqui nesse momento. Né? Quem dera que tivéssemos muito mais do que 16 pessoas que estamos aqui nesse momento, porque cada um que está aqui, cada um que está próximo disso aqui, né? Ou nessa vibe que a gente está aqui, pode levar para outras pessoas essa certeza, né? De que se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Bora para onde? Ô, Lília, um chute pro gol aqui. Você falou do medo, né? Que é uma vibração aí que tá contagiando as pessoas, está contaminando as pessoas, contaminando. Segundo uma visão espiritualista, assim, a seleção natural, para onde um vai, para onde outro vai, nessa transição que a gente está, o que vai acontecer com esse, o que vai acontecer com aquele, não é baseado no que você construiu ao longo da sua vida, que é o que a gente pensava.
né? Quem que eu fui, o que que eu fiz quando eu era criança, como é que eu fui com a minha esposa, como é que eu fui com meu filho, como é que eu fui com a minha mãe, não. Eles falam que a seleção vai ser vibracional, mas é importante também buscar essa tomada, plugar dentro da gente, é fundamental. Quando você não está bem, você lembrar de momentos que você não estava bem, essa chave aí, para mim, foi um diferencial. Minha vida tem uma vida antes e uma vida depois que eu fiz essa percepção que eu falei antes, né? Assim, só para dar esse chute. E hoje é sexta-feira, a Terra recebe com a força e intensidade da lua cheia a energia do amor, que a mestra Nada, que é a guardiã do amor maior para Gaia, planeta Terra, porque era Mestre Jesus que ascensionou e agora é Senhor do Mundo. Então, a gente está aí com o vibracional amor no último, no talo para a gente. Então, que a gente possa aproveitar agora, assim que você desligar aqui e for fazer o que você for fazer no dia a dia. Conecta o amor maior e aproveita os treinamentos de amor que a vida vai dar hoje, porque ela está intensificada por uma lua maravilhosa. Beijo no coração. Um cheiro de mar para todos vocês. Amo vocês e sou muito grata e honro a vida de cada um que está aqui para multiplicar aí pelo mundo tudo que a gente acredita e é, né? Que a gente pegue esse amor e espalhe para a Terra inteira, para todo mundo receber essa vibração de amor, né? De energia boa. Amém, maravilhosa. Obrigada. Beijos para todos. Beijo. Beijo, gente. Ótima semana.